Interessante você ter citado a questão dos combustíveis fósseis, né, o petróleo, para essa perfuração que já virou até marca registrada, o slogan do Donald Trump, e as tarifas, porque muita gente tem interpretado até como antagônico, né? De uma forma diminui a inflação, talvez uma tarifa possa até elevar a inflação e somada às questões imigratórias. Claro que a percepção, né, do Donald Trump é de reduzir a inflação, até porque acabou sendo até mote da campanha o ataque com toda a economia inflacionada dos Estados Unidos, e ele acabou vencendo justamente com esse discurso também. Você vê esse certo antagonismo, Leandro, de medidas talvez inflacionárias sendo colocadas na mesa em contrapartida de outras tentando diminuir essa inflação que tem pesado bastante sobre o bolso dos americanos? Sim, né? Obviamente que uma imposição de tarifas contra todos os países, né, de maneira mais aberta, seria algo negativo em termos de inflação. Mas esse foi um outro aspecto que chamou a atenção nessas primeiras ordens executivas. Já se esperava que pelo menos um ou outro país Trump impusesse tarifas de largada. Ele falou sobre tarifas em relação ao México, principalmente, em relação ao Canadá, em relação à China, ele fala desde sempre. Inclusive, algumas tarifas que ele impôs à China lá atrás, o Biden manteve. Mas nessa primeira onda de ordens executivas, não veio nenhuma imposição de tarifa contra algum país e veio só a sinalização do estudo dessas tarifas. Me parece que o Trump usará essa questão das tarifas mais como um porrete para forçar os países a negociarem acordos mais vantajosos com os Estados Unidos do que efetivamente ele queira taxar de forma indiscriminada todos os países, né? Porque isso teria um efeito que poderia ser negativo para os Estados Unidos mesmo. Então, essa foi uma sinalização positiva, essa questão das tarifas não ter sido implementada já no dia zero e a sinalização de que isso sirva como um instrumento de negociação, né, como uma forma de forçar a mão aí dos outros países. Então, acho que no final das contas o saldo é negativo em termos de inflação, né? Você vai ter uma inflação menor, até porque ele sinalizou, foi uma coisa breve, mas sinalizou que o grande motor da inflação é o desequilíbrio fiscal. E ele colocou, talvez o seu maior aliado no mundo corporativo, Elon Musk, para dirigir um comitê que vai buscar reduzir gastos do governo, né? Apesar dele não ter sinalizado um ataque à raiz mesmo do problema, que são os programas sociais, né, que estão consumindo cada vez uma parcela maior do orçamento, isso é um fenômeno global, mas ele sinalizou sim o interesse de aumentar a eficiência da máquina pública e de cortar gastos desnecessários, né, e cortar programas. Ele já, numa ordem executiva, congelou a contratação de novos servidores federais. Então, isso já é uma sinalização de corte de gastos. Então, somando tudo isso, eu creio que a expectativa do mercado é que essa agenda pró-crescimento, ela vai oferecer, pelas suas características, uma pressão inflacionária maior do que esse crescimento que o Biden gerou com base em expansão dos gastos públicos, que de uma certa forma é algo que nós estamos vendo no Brasil, né, que é a grande chaga brasileira. Então, me parece que no saldo final, a pressão para a inflação, nesse momento, é uma pressão negativa e não positiva.